Ezequiel, capítulo 39, a derrota de Gog. O Senhor Deus disse: Homem mortal, profetize contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, e diga-lhe que estou contra ele. Eu farei virar para outra direção e o guiarei do norte distante até que chegue às montanhas de Israel. Aí arrancarei o arco da mão esquerda dele e as flechas da mão direita. Gog, o seu exército e as nações que estão do lado dele cairão mortos nas montanhas de Israel. E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos por todas as aves e animais ferozes. Eles cairão mortos em campos abertos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog e no litoral, onde o povo vive seguro, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome, e nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor, sou o Deus Santo de Israel. O Senhor Deus disse: O dia do qual eu falei vai chegar mesmo. O povo que vive na cidade de Israel sairá e ajuntará as armas abandonadas, para fazer fogo com elas. E durante 7 anos acenderão fogo com os escudos, arcos, flechas, porretes e lanças. Não terão de ajuntar lenha nos campos, nem de cortar árvores nas florestas, pois serão as armas abandonadas para queimar. Eles roubarão e tirarão coisas daqueles que o roubaram, e tirarão as suas coisas. O Senhor Deus está falando. O sepultamento de Gog. O Senhor disse: Quando tudo isso acontecer, darei a Gog um lugar onde ele será sepultado em Israel, o Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará parar o que passarem por ali. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e o vale será chamado de Vale do Exército de Gog. Os israelitas levarão 7 meses para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra. Todos na terra de Israel ajudarão a sepultá-los, e por causa disso receberão homenagens no dia da minha vitória. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Depois de passarem esses 7 meses, serão escolhidos homens encarregados de andarem pelo país, a fim de achar e sepultar os corpos que ficaram no chão. Assim eles deixarão a terra pura, andarão pelo país, e toda vez que encontrarem um osso humano, porão um sinal ao lado, até que os coveiros cheguem e sepultem o osso no vale do exército de Gog. Haverá ali perto uma cidade que terá o nome desse exército, e assim a terra ficará pura de novo. O Senhor Deus me disse o seguinte: Homem mortal, chame todas as aves e animais para que venham de toda parte e comam o sacrifício que estou preparando para eles. Será uma grande festa nas montanhas de Israel, onde as aves e os animais poderão comer carne e beber sangue. Eles comerão a carne dos soldados e beberão o sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos como se fossem carneiros, carneirinhos, bodes ou bois gordos. Quando eu matar essa gente como se fosse sacrifício, as aves e os animais comerão a gordura até não quererem mais e beberão o sangue até ficarem bêbados. Sentados à minha mesa, eles comerão à vontade carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, dos soldados e dos guerreiros. Eu, o Senhor Deus, estou falando. Um novo começo para Israel. O Senhor disse: Eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Daquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus. E as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos os derrotassem e os matassem na guerra.
Eu os tratei de acordo com o que as suas ações nojentas e as suas maldades mereciam e me afastei deles. O Senhor Deus disse: Agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel, e farei com que prosperem de novo, e protegerei o meu santo nome. Quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, sem ninguém para ameaçá-los, aí serão capazes de esquecer a desgraça que caíram por terem me traído. Para mostrar às muitas nações que eu sou santo, eu os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. Então meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os levei preso para fora do país e agora os ajuntei e trouxe de volta, sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, o Senhor Deus, falei. A visão do futuro templo. Ezequiel é levado a Jerusalém, capítulo 40. O que eu vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro, e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente, vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé, junto ao lado do portão, e segurava uma fita de medir feita de linho e uma vara de medir. Ele me disse: Homem mortal, olhe bem, escute com cuidado e preste bem atenção em tudo que vou lhe mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. O portão do leste. Vi um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou a vara para medir, que tinha 3 metros de comprimento, e mediu a muralha. A altura era de 3 metros e a grossura também. Então ele foi até o portão do leste e subiu a escada. No alto, mediu a entrada. Tinha 3 metros de expansão. Adiante havia uma passagem com 3 salas de cada lado. Cada uma dessas salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros. Depois das salas havia uma passagem de 3 metros de comprimento que dava para um salão que ficava na frente do templo. Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão. O salão estava ligado com um portão que ficava mais perto do templo, e no fim das paredes tinha 1 metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho e as paredes entre elas todas da mesma grossura. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do portão e era de 6,5, e o espaço entre os portões, quando abertos, eram de 5 metros. Em frente de cada uma das salas havia uma mureta que tinha 0,5 metro de altura e 0,5 metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois, o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem, e deu 12,5 metros. O salão da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. O comprimento total da passagem, de fora da porta até a parede mais distante, na última sala, era de 25 metros. Havia pequena janela nas paredes de fora em todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras de palmeiras estavam cravadas nas paredes de dentro e davam para a passagem. O pátio exterior. Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas encostadas nas paredes de fora e na frente delas havia uma área calçada de pedras em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro.
havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os dois portões e era de 50 metros. O portão do norte. Depois o homem mediu o portão do norte, que dava para o pátio de fora. As 3 salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas e também o salão tinha as mesmas medidas do portão do lado leste. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão, as janelas, as figuras de palmeiras cravadas eram iguais aos portões do lado leste. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão. E o salão estava no fim, de frente para o pátio. Do outro lado do pátio desse portão do norte, havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual à do lado leste. O homem mediu a distância entre esses 2 portões e deu 50 metros. O portão do sul. Depois o homem me levou para o lado sul e lá vi outro portão. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Nas salas desse portão havia janelas exatamente como nos outros. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o seu salão também estava no fim, de frente para o pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro, que davam para a passagem. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de 50 metros. O pátio de dentro, o portão do sul. O homem me levou pelo portão do sul até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era o mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão, as suas paredes de dentro eram iguais às dos outros portões. Nas salas desse portão também havia janelas. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia um salão que dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. O pátio de dentro, o portão do leste. O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro tinham a mesma medida que os outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. Pátio de dentro, o portão do norte. Então o homem me levou até o portão do norte. Ele o mediu e era o mesmo tamanho que os outros. Esse portão também tinha salas, paredes internas enfeitadas e um salão e janelas em toda a volta. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. Os edifícios perto do portão do norte. No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifícios. Havia 4 mesas, 2 de cada lado do salão. Nessas mesas, matavam os animais que eram oferecidos em sacrifícios. Não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. Do lado de fora do salão, também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta do norte. Assim havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora, ao todo 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifício. As 4 mesas em cima das quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados eram de pedra cortada.
Tinha meio metro de altura e 75 centímetros, tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de 7 centímetros e meio de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro, onde havia 2 salas. Uma, com frente para o sul, ficava no lado do portão norte, e a outra, com frente para o norte, ficava ao lado do portão sul. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo, e a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok, que era da tribo de Levi. Só eles tinham o direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O pátio de dentro e o templo. O homem mediu o pátio de dentro, era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem na entrada e tinha 2,5 metros de comprimento por 7 de largura. E nos 2 lados havia muros de 1,5 metro de grossura. O salão de entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura, e havia degraus para subir até lá. Havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Capítulo 41. Depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão e tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado, e mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão, mediu a passagem que dava para ele e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dos 2 lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão, era quadrado, com 10 metros de cada lado, e ficava adiante do salão central. Aí o homem me disse: este é o lugar santíssimo. Os cômodos encostados nas paredes do templo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de 3 metros. Em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo 2 metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em 3 andares, 30 cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar, e assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia 2 escadarias largas do lado de fora dos cômodos, que estavam construídos, encostados na parede do templo, em toda a sua volta. Assim, podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Esse terraço estava a 3 metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. O edifício do lado oeste. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro. As suas paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. As medidas totais do templo. O homem mediu o lado de fora do templo, tinha 50 metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos 2 lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício, que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado.
e esse comprimento também era de 50 metros. Detalhes do templo. O salão da entrada do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo, até os altos da porta, estavam todas cobertas de figuras entalhadas de palmeiras e de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira e depois um animal, e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha duas caras, uma cara de homem virada para a palmeira e de um lado, e uma cara de leão virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. O altar de madeira. Na frente da entrada do lugar santíssimo havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha 1,5 metro de altura por 1 metro de largura. Os cantos e a base e os lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. As portas. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo, e outra da porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas, de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia nas paredes. No lado do lugar santo havia janelas e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Os 2 edifícios perto do templo, capítulo 42. Então o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado, dava frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo e do outro lado dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares e cada um deles ficava mais dentro do que debaixo. No lado norte desse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento, com entradas desse lado. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que o do andar do meio e do térreo, porque ficava mais para dentro. Nos 3 andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas como os outros edifícios do pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. Numa metade dessa parede havia cômodos, na outra metade não havia. Todo o andar de cima era dividido em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia, debaixo dos cômodos, uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo, havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual ao lado norte. Tinha as mesmas medidas e os mesmos desenhos e os mesmos tipos de entrada. Havia debaixo dos cômodos uma porta do lado sul do edifício, na ponta leste onde começava a parede. O homem me disse: estes 2 edifícios são sagrados. Neles, os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão neles as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que estiverem usando durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. As medidas da área do templo. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste e então mediu a área por fora. Com a vara de medida, ele mediu o lado leste. Tinha 250 metros. Aí ele mediu os lados norte, sul, oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado.
O muro servia para separar o que era santo e o que não era. Deus volta ao templo, capítulo 43. O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia um rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo, e assim entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram, e por isso na minha ira eu os destruí. Agora eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou: Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. O altar. Seguem as medidas do altar, usando-se as mesmas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar, em toda a volta, havia uma valeta de 0,5 metro de fundura por 0,5 metro de largura. Do lado de fora havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada do meio do metro da beirada em toda a volta. A parte de cima também estava afastada 0,5 metro da beirada em toda a volta. Essa parte de cima também tinha 2 metros de altura e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os 4 cantos dessas partes eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo 6 metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media 0,5 metro de largura. Os degraus do altar ficavam no lado leste. A consagração do altar. O Senhor Deus me disse: Homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando sacrifícios em volta dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. Só os sacerdotes e de Zadok poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifício para tirar pecados. Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar e em toda a volta nas suas beiradas. Dessa maneira você purificará o altar e o consagrará. Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado, fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e o oferecerá como sacrifício para tirar pecados.
Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho os dois sem defeito, e traga-os para mim, o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão, como oferta para mim. 7 dias em seguida, você oferecerá um bode, um touro, um carneirinho como sacrifício para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei. Terminamos por hoje.